Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para Deus abençoe, irmãos. Nós damos graças a Deus por mais esta oportunidade. Cremos que Ele nos dará o pão. Sempre Ele tem o que dar para a sua igreja, e Ele usa o homem para fazer isso. Devia ter usado outras coisas, como diz o profeta, podia ter usado o sol, a lua, mas Ele preferiu usar o homem para isso. Homem falando ao homem, e até mesmo fez o sacerdote fraco para poder compadecer da fraqueza dos outros. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Pai, vemos que Tu és o grande protetor, o grande arquiteto, aquele que formou tudo e tudo colocou em seu devido lugar, e ainda colocou o homem como guarda do jardim. Mas o Senhor sabia tudo o que ia acontecer. Tu és onisciente, e aquilo preparava um caminho para a queda, enquanto o Senhor preparava o caminho para expressar seus atributos de Salvador, de curador, de batizador com o Espírito Santo. Fala conosco agora, enquanto meditamos nesta palavra, e que cada coração seja dominado pelo Espírito da verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O sexto selo, parágrafo 118, irmão Brana diz: no mesmo tempo, quando Caim chegou à terra, também chegou Abel. Quando apareceu Jesus, Judas também apareceu. Quando Cristo saiu da terra, Judas também saiu. No tempo quando foi derramado o Espírito Santo, também se derramou o espírito do anticristo. E neste tempo, quando o Espírito Santo se está revelando nestes últimos dias, o anticristo também se está manifestando através do sistema e demais coisas.
E sucederá que ao tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos. Sempre correm paralelos: Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. Então, estas coisas sempre estão diante de nós. Não adianta pensar que terá só o bom e o bem, também terá o ruim e o mal. Tem que haver, certo? Não pode ter só coisa boa, tem que haver o contraste, a lei do contraste. Isto está desde o princípio. E Deus fez o homem, e colocando tudo na mão do homem, como está aqui em Gênesis capítulo 2, Ele colocou tudo na mão do homem. 2, verso 15 de Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Agora, aquele homem que foi posto para lavrar o jardim, para guardar o jardim, aquele homem deu problema. E Deus colocou ele lá, foi Deus quem colocou. Tem hora que você pensa, porque a pessoa foi Deus quem colocou, Deus quem levantou, que ela não pode ter problema, mas ela tem problema. Isso nós vemos desde o tempo de Adão. Porque Deus tinha que expressar seus atributos. Ele era salvador, mas como salvar se não tinha ninguém perdido? Ele era curador, mas como curar se não tem ninguém doente? Então ele tinha que permitir e não forçar a queda, mas permitir. Tudo isso foi uma permissão de Deus. Ele não forçou, mas permitiu. São coisas que Deus permite. Você vê que era contrário para Noemi sair da sua terra e ir peregrinar na terra de Moabe. Não era certo, mas era uma permissão de Deus, porque tinha uma eleita lá em Moabe. Não é correto o casamento do crente com o incrédulo, é contrário às Escrituras. Mas os filhos da crente Noemi, quando Noemi saiu do posto do dever com seu marido e seus filhos, e por falta de alimento foi peregrinar em Moabe, lá os seus filhos casaram com moabitas. Mas logo Noemi ficou sem marido e ficou sem filhos. Ela perdeu tudo. E aquilo era uma permissão de Deus, porque a mulher estava fazendo uma coisa errada. Não podia ir para outra terra. Seus filhos não podiam casar com moabitas, com incrédulos, que tinham seu Deus diferente. Mas Deus permitiu, porque onde Noemi foi, tinha Ruth. E Ruth era uma eleita, e ela era uma gentia. E Ruth aponta para nós hoje. Você vê que Deus toma coisas lá de trás, deixando aquilo acontecer, formando o tipo, né, para o antitipo. Ele estava formando tudo isso daí, até que chegou no nosso tempo, que nós somos a Ruth, o qual Jesus não veio para os gentios, mas veio para os judeus. Mas quando os judeus rejeitaram, aí Jesus passou para os gentios. E por que os judeus rejeitaram? Sendo que os judeus sabiam que era sinal de profeta, sinal messiânico. Eles conheciam. Por que rejeitaram? Rejeitaram porque Deus tinha uma Ruth entre os gentios. Para tirar esta Ruth, teve que acontecer aquilo. Teve que os próprios filhos, que eram judeus, foram cegados por nossa causa. Mas que Deus tirou o seu povo, tirou. Durante o período gentil, nós vemos esse período gentílico do Espírito Santo tratando na igreja desde o tempo
de Paulo, quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes, ali com Pedro e os demais, Deus estava tratando com o seu povo. Ali estavam todas as nações. Nós vamos encontrar um evangelho não pregado só aos judeus. Aos judeus foi Jesus enviando os apóstolos, mas quando na ressurreição ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e não somente aos judeus, não somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas agora o evangelho foi pregado a todas as nações. Foi o ensinamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, se Jesus disse para eles irem fazer discípulos de todas as nações, pregando este evangelho para todo mundo, chegou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo confirmou aquilo, levou não apenas judeus para Jerusalém, mas ali tinham todas as nações, que nós encontramos o nome delas: partos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, e assim por diante. Estavam todos reunidos ali, e o Espírito Santo desceu, e ali foi onde Pedro pôde dar a mensagem, não apenas para uma nação, mas tinha várias nações representadas ali, e perguntaram: o que faremos, varões, irmãos? E Pedro então levanta e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A gente vai acompanhando isto. É Deus restabelecendo aquele Adão que caiu lá atrás. É Deus tornando dar aquele poder de guarda ao homem novamente, que ele perdeu lá no Jardim do Éden. Deus colocou ele como guarda, mas ele perdeu aquele posto. Ele não conseguiu ir avante, ele falhou, mas Deus tinha que restabelecer aquilo. Você vê que depois que o homem caiu, e aquele homem estava guardando todo o jardim. E o que havia no jardim? Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia a árvore da vida, e o homem estava guardando a árvore da vida. O homem podia chegar lá, comer da árvore da vida, só não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aquela ali foi proibida, mas a árvore da vida ele podia comer sossegado. Mas estava na frente dele, e ele não teve vontade de comer da árvore da vida. Então nós aprendemos que a árvore da vida é uma pessoa, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma pessoa. Então você vai ter tanto Satanás ali como Deus. Você vai ver tudo no mesmo lugar. No Jardim do Éden, você vai ver a árvore da vida, e olha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como você tem Jesus e Judas, entende? Jesus, a árvore da vida, olha o Judas. Mas o Judas era uma figura exatamente daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele veio passando através do caniço até chegar no Novo Testamento. Judas apareceu outra vez, mas Deus não deixou o homem sem o poder para guardar aquilo. Você vê que mesmo o homem desobedecendo, Deus depois vem restabelecendo aquele lugar novamente para o homem. Deus quer tratar com os homens através do homem. Ele quer fazer isso, sempre ele quis fazer isso. Deus não trata através da igreja, Deus trata através do homem. É Deus no homem, falando com o homem. Então, Deus sempre teve que usar, foi um profeta para falar com o povo. O povo não podia ouvir direto a voz de Deus, precisava ouvir através do homem. Então, ali naquele princípio, você vê, Deus colocou o Adão no jardim para lavrar e o guardar. Agora, o lavrar, ele não cansaria. Não cansaria. Para começar, não tinha espinho para ele lavrar. Não havia praga para ele carpir. Entende? Não havia. Mas quando Deus colocou ele lá, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Ele ia mudar o jardim. Deus ia ter que tirar ele daquele jardim. Deus ia ter que fechar a porta do jardim. É o que nós encontramos aqui na leitura que nós fizemos no capítulo 3, no versículo 24. E havendo lançado fora o homem. Quer dizer, Deus pôs o homem. Capítulo 2, Deus pôs o homem lá para guardar, lavrar e guardar o jardim. Agora, depois que o homem pecou, Deus
lança ele fora. Então está aqui: e havendo lançado fora o homem, aí quem Deus colocou lá para guardar? Ele diz: pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, o Adão esteve tão próximo da árvore da vida e não comeu. Ele esteve próximo da árvore da vida, que era obediência à palavra. Se ele obedecesse à palavra de Deus, ele estaria comendo da árvore da vida, ele estaria vivendo, ele não morreria. Mas o que desceu no coração daquela mulher foi fazer a outra coisa, aquilo que era proibido. Por isso não foi feito o homem, mas a mulher fez, porque o diabo não podia derrubar o homem direto, ele tinha que passar por alguém a qual o homem amava. Então o diabo teve que passar através da mulher. Ele teve que conversar com a mulher, ele teve que conquistar a mulher. Entende? E conquistando a mulher, ele sabia que derrubaria o marido dela. Essas leis, irmãos, que nós vemos na Bíblia, já estavam escritas no céu. Isso já vem da eternidade. A gente simplesmente toma estas leis hoje e começa a ler estas leis, mas elas já são da eternidade. E por ser da eternidade, você vê o desenrolar dela aqui. Ela desenrola aqui na terra e Deus cumprindo sua palavra. Então, Deus se responsabiliza por tudo isto. Deus traz a sua palavra. Se o homem falha, Deus tem como perdoá-lo e levantá-lo outra vez. Deus não põe o homem à perdição só porque ele falhou. Deus vai lá e levanta ele outra vez. Isto é que é amor. Ele te amou e me amou. Ele me amou, te amou ao ponto de realizar o trabalho da remissão, de nos redimir, de verter sangue, de dar vida. Ele provou isso desde o Calvário. Ele provou isso. E a gente muitas vezes não percebe e vive ingrato a Deus. As mulheres são ingratas a Deus. Quando vocês não obedecem à Bíblia, vocês não estão comendo da árvore da vida, vocês estão comendo daquela mesma árvore que Eva comeu. Se não há obediência para a palavra de Deus, você é a outra Eva nesse século que está comendo do fruto proibido. Se Deus diz que o cabelo foi dado em lugar de véu, então obedeça aquilo. Obedecer esta palavra é comer da árvore da vida, é poder comer desta árvore, é poder guardar a árvore da vida, é estar estabelecido no lugar de guardião, outra vez, como Deus colocou o homem lá no princípio. O homem caiu, ele teve que colocar querubins guardando, mas ele prosseguiu, o seu trabalho prosseguiu. Deus não para. Mas por favor, não seja outra Eva. Igreja, se a igreja não obedece à palavra, ela desobedece. Se ela desobedece, ela está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se Eva, comendo do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela trouxe um Caim, qualquer mulher que come do conhecimento do bem e do mal, ela traz um Caim. Ela traz um filho que não é do marido dela, ela traz um prazer para ela que não é do marido dela. Qualquer igreja que come o que Deus proibiu, ela traz um prazer para ela em avivamento, um avivamento que não é de Deus, um avivamento que Deus diz para não ter. E ela quer ter, quer dizer, uma emoção, uma sensação que Deus diz para não ter, ela foi ter. Eva descobriu esta sensação, porque a serpente descobriu a zona erótica da mulher. Foi ali que ela derrubou a mulher.
E o diabo sabe qual é esta zona erótica, espiritual da igreja. Porque a igreja quer pular, quer gritar. E o diabo fala, faz isso mesmo, come desse fruto. Come desse fruto. Enquanto que o profeta de Deus diz, já acabou o avivamento. Isso quer dizer, não adianta você pôr a boca nesse fruto, não. Não é assim mais. O avivamento agora é a revelação da palavra, é a abertura da palavra. É Deus retornando para nós os direitos que Adão perdeu. A igreja precisa se posicionar assim. Então, olha, em todo natural, você vai olhando dessas coisas. Quando a senhora usa uma roupa sensual, uma roupa provocante, a senhora está fazendo o mesmo que a sua mãe Eva fez. Então, a senhora não é filha de Sara, é filha de Eva. E São Pedro diz que é para ser filha de Sara, da qual vós sois filhas. Ele ainda diz, da qual vós sois filhas de Sara. Agora, se não é filha de Sara, para obedecer ao marido, para respeitar o marido, para se posicionar como uma dama dentro do lar, não é filha de Sara, ela é filha de Eva. E de que Eva? A Eva pervertida, a Eva da queda, a Eva que trouxe a desgraça ao ser humano. Porque você já sabe que o homem tomou a culpa porque ele recebeu a Eva pervertida. Também não tinha outra mulher naquele dia. Deus fez o homem, tirou a Eva, a mulher do próprio homem, e aquela própria mulher que era costela de Adão, ela falhou. Se Adão não tomasse aquela costela mesmo pervertida, ele não estava sem mulher. A vaca não servia, a cadela não servia, a porca não servia. É a mulher que era parte dele. Então ele teve que tomar uma mulher pervertida, porque não havia outra. Agora não existe desculpa hoje. Não existe desculpa hoje. Vamos aplicar para a igreja, que é isso, nós vamos entrar em casamento de divórcio. Vamos aplicar para a igreja hoje. Não há desculpa hoje. Você não encontra outra. Hoje você encontra. Se a Eva, a igreja perverteu, busque a que não perverteu. Procure a que não perverteu. Porque lá naqueles dias Adão teve que receber a igreja pervertida. Por isso Cristo veio, e quando Israel se apresentou a ele, dizendo, nossos pais comeram maná no deserto, foi a sua esposa lá no deserto, estes pais trabalharam para o Senhor no deserto. Ele diz, todos eles morreram. Eu estou em busca de uma que não contaminou, estou em busca de uma que não contaminou com os erros do deserto, não contaminou com as pragas, não contaminou com as nações. Eu estou em busca de outra. Era isso que Deus estava mostrando para eles. Por isso, quando Jesus chegou, os fariseus, o povo religioso daquele dia, era o que deveria ser a esposa de Cristo. É o que deveria. Mas quando Jesus chegou, eles já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal outra vez. A igreja, a Eva, no Novo Testamento, já tinha comido. E ela já estava produzindo. Ela já estava misturada com a política, ela se fortaleceu com a política, ela se fortaleceu com Herodes, ela se fortaleceu com Pilatos, ela lutou para destruir o próprio Cristo, que era a palavra, a qual ele colocou na mão da igreja, mas a igreja estava pervertida outra vez. Agora, por que a igreja perverteu? Foi o grande período sem profeta. A igreja perverte. O profeta Oséias diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, se o povo corrompeu, porque ficamos 400 anos sem profeta, de João Batista, de Malaquias a João Batista, 400 anos sem profeta. E não tendo profeta durante esse período de 400 anos, quando João Batista chegou, o povo estava tudo em queda. Quando Jesus chegou, estava tudo perdido. Porque faltava-lhe profeta. Deus sempre mandava profeta, mas quando ficou 400 anos sem profetas, a hora que chegou João, para aquele povo, aquele João era louco. Porque ficou 400 anos, não foi uma corrente de profeta que Deus pegou e já fez logo depois de Malaquias, logo em seguida, 80 anos, mandasse a João Batista. Não, ele levou 400 anos, o povo esqueceu de profeta, o povo não sabia o que era profeta, e aí apareceu João Batista, totalmente diferente, a forma do homem falar, a forma do homem agir, a pregação do homem, a maneira do homem andar, para mim que é tudo esquisito. E ele tinha a mensagem da hora.
ele era um profeta, só que não era de acordo com o que eles criam. Eles criam que o que eles estavam comendo era da árvore da vida, e estava enganado, era da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque as duas te dá prazer, a pessoa tem que perceber isso, gente. Se você vai atrás de um prazer sexual, qualquer coisa pode satisfazer seu prazer sexual, qualquer coisa pode satisfazer. Então você tem que escolher o lado correto, você tem que escolher aquilo que Deus disse, você tem que escolher aquilo que Deus mostrou que é o certo. Ali você pode comer daquela árvore da vida, porque tanto dá prazer à árvore da vida, como dá prazer à árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto dá prazer à mulher legítima, como à mulher que não é legítima. Tanto dá prazer o homem legítimo, marido, como o que não é marido, o amante. Se dá prazer, como dá prazer para a igreja, tanto o Cristo dá prazer, como também o amante. Vocês estão me entendendo? Então eu caminho por certos caminhos assim, mas isso dá prazer para a igreja. A igreja tem que saber com quem ela deita, com quem ela dorme. A igreja tem que saber com quem ela tem prazer. Não é só a palavra de Deus que pula e grita, não. O próprio Mombrana vem mostrando que quando o vento batia no arroz, no trigo, o arroz dizia aleluia, glória a Deus. E ele falou que, por incrível que pareça, ele dava uma olhada no espinho, o timbete, o três ponta, ele estava também, louvado seja o Senhor. Tudo sentindo prazer, com o frescor, com o ar fresco, a hora do sol bater, calmamente para poder crescer. Aquele trigo também batia no joio e crescia o joio, todos os dois pulavam, e aleluia, glória a Deus. Quer dizer, tudo dá prazer, mas você tem que saber se você tem recebido o prazer do lado correto. A igreja precisa perceber isso, o crente hoje tem que perceber, e pertencer a uma igreja também dá prazer. Você pertencer a uma igreja, você tem que saber que é pertencer à primeira mãe Eva prostituta, que dá prazer, te descobre os pontos sensíveis, sensuais da vida, e principalmente erótico, espiritual. A igreja consegue despertar nas próprias irmãs e irmãos aqueles pontos onde, também, graças a Deus, essa minha igreja é uma bênção, aleluia. Mas tanto a igreja dá prazer como a igreja verdadeira, você tem que saber qual está em você, e você está em qual. Porque se pensar, não, é só o correto é que dá prazer. Não, o próprio Jesus tinha paz. Ele falou, o mundo está em paz também. Ele diz, mas eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo dá paz também, o mundo dá prazer. E Jesus dá paz, Jesus dá prazer. Só que Jesus veio e mostrou, só que a minha paz não é como o mundo dá. Quer dizer, tem uma diferença. A igreja tem que acompanhar isso daí. E nós todos, através da doutrina, irmãos, dá prazer de todo jeito. Se tiver a doutrina mundana, ela dá prazer. Se tiver uma doutrina que a mulher tem que pôr a gola do vestido lá debaixo do pescoço mesmo, do queixo, fica bem apertadinho, dá prazer também. Ela põe lá na ponta do pé, aquele vestidão rastando, dá prazer. Tem gente que é assim. A outra, a igrejinha de saia curta, também dá prazer. De calça esporte também dá prazer. A irmã maquiada, ela está numa igreja que lhe dá prazer, por isso que ela maqueia. A outra que não gosta daquilo, então ela pertence a uma igreja que não lhe permite fazer aquilo, mas que lá no profundo dela, ela não tem vontade de fazer aquela coisa errada, porque aquilo era exatamente comer do fruto proibido que Deus diz não faça. O profeta Isaías diz que nos últimos dias as filhas de Sião sairiam cascavelando. E o que é cascavelando? É esse salto alto que você escuta as irmãs, não as do mundo. Tec, 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 tec. Cascavelando. O profeta Isaías avisou isso. Viver desse jeito, usar esse tipo de sapato, usar isso aí. Não estou dizendo para você ficar só arrastando chinelinho também, não. Você tem que encontrar o centro da coisa. Mas isso daí é comer do fruto proibido, é você ser filha da Eva prostituta, a Eva prostituta, aquela Eva que prostituiu contra o Adão.
E você está carregando aquele mesmo espírito. Porque a Bíblia diz não, mas ela vai e faz. A Bíblia diz para a mulher não cortar o cabelo, ela vai e faz. Quer dizer, ela é filha de quem? Da Bíblia que ela não é, de Sara que ela não é. De quem sois filha? De quem sois filha? O seu prazer mostra de quem sois filha. O seu prazer, sua natureza. Olha de onde ela veio. Olha a ilusão dela. Veja se a bisavó dela, a tataravó dela também não tinha alguma coisinha dessa de viver em forró, outra hora em dança, outra hora, o que é de ser uma miss. Talvez estava na cabeça da vovó, da tataravó, e aí veio aparecer aqui na menininha, aqui agora, mas veio lá de trás. Então essas coisas estão na cabeça da avó Eva, da tataravó Eva, e sai agora na cabeça das filhinhas. É o mesmo espírito. Agora você toma aquilo que esteve no espírito de Adão, do verdadeiro homem, que Deus restabeleceu, Deus restaurou. Deus não deixou o homem perdido, Ele colocou ele fora do jardim, porque você, depois que se contamina, Deus te coloca fora. Você tem que aceitar o sangue. É por isso que você não fica sem o sangue. Tem que aceitar o sangue e dizer: agora, na hora que eu estou vivendo, meu Deus, que o Cordeiro já saiu do trono, eu tenho que saber onde encontrar o sangue, porque prazer se encontra em qualquer igreja, em qualquer lugar. Ai, teve um culto abençoado. Tem gente que vai: teve um culto abençoado, aleluia. E você vai ver, é um culto igual de Eva. O mesmo prazer que Eva sentiu com a serpente, ela sentiu com Adão. Foi encontrada as zonas eróticas. Encontrou aquela zona, pronto. Teve o prazer? Mas teve o prazer com o animal. Então é isso aí. Está mostrando o mundo para onde está caminhando, irmãos. Talvez era coisa que não era nem para ser falado, mas essas coisas estão acontecendo assim. Mulher está tendo prazer com animal também. Existe sexo com animal, tem tudo isso aí no mundo. Existe toda essa porcariada. Você nunca creria que aquilo fosse verdade, mas nem pode. Então tem tudo, existe tudo. Agora por quê? Porque encontra um prazer. Porque tem o prazer na igreja mais mundana, encontrou prazer. Aquele crente não quer sair de lá. Eu não saio de lá de jeito nenhum. Por certo, encontrou prazer. Se não encontra prazer, está à procura. Se não encontra prazer com o marido, está à procura de prazer, que está precisando de prazer. A igreja não encontrou prazer em Cristo, então ela vai na boate. Ela não encontrou prazer em Cristo, ela vai na saia curta, ela vai no cabelo cortado, ela vai no salto alto. Ela não encontrou prazer em Cristo, na palavra, na árvore da vida. Então ela tem que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque de toda forma ela tem que sentir prazer. Casamento é para isso. Casamento é para prazer. E se você casa com Cristo, você sente prazer espiritual. Ninguém quer casar, o rapaz casar com a moça, só que nós não vamos ter prazer não. Então não vamos nem casar. Não tem prazer? Não tem sentimento? Casar para quê? Por isso que o casamento está em dois, que é o rapaz e a moça. Aquilo aqui, olha um no outro e se amam, gostam. Tem que lutar a vida inteira, o namoro inteiro, para não entrar na prostituição, para continuar com um leito sem mácula, como diz Hebreus. Mas muitas vezes o leito já vai maculado. Agora, o que é? É porque ainda houve atração. E se não há atração? Se não há atração, passa, não há atração. O que atraiu Eva, já pensou bem a serpente? Eles pintam a serpente como uma cobrinha, e com aquela linguinha para o lado da Eva, e como se aquela serpente fosse enganar Eva. Qualquer mulher corre de uma cobra dessa. Qualquer mulher. É que aquela serpente andava em pé, aquela serpente era elegante, aquela serpente usava todos os perfumes. Você está doido, pastor? Aquela serpente usava tudo que é sensual. Você tem que entender isso.
Eu tenho que mostrar essas coisas para vocês, porque era isso, era o que chamava a atenção. O que chama a atenção da mulher é exatamente o que um amante gosta de usar, é que um homem das mulheres gosta de usar, porque ele sabe o que é que chama a atenção de uma mulher. Talvez o marido dela não sabe, mas esse mundo sabe. Talvez Cristo não anda cheirando como você pensa, mas o diabo é cheiroso. Você não pensa que o diabo é fedido, não. Se o diabo fosse fedido, ninguém comia com ele, ninguém dormia com ele. Mas o diabo cheira. Não posso falar o nome dos perfumes. O diabo cheira isso aí. Não que não vai, não pode passar. Eu não tenho doutrina que não pode usar perfume, não. Eu não tenho doutrina. Certo? Eu não tenho doutrina. Nem cheirando e nem com mau odor, né? Mas a questão é que as pessoas não percebem de quem é filha, de quem sois filhas. Dá uma olhada para mim, 1 Pedro 3, irmão, me dá o versículo aqui, da qual sois filhas, Pedro falou. A gente tem que ver essas coisas. Deus restabelecendo o poder para o homem, para ele largar de ter prazer com a igreja errada, largar de ter prazer com a doutrina errada. Gente, o povo tem prazer em contar bolinha. Eles têm prazer. O outro tem prazer com uma igreja que é chamada igreja do diabo, igreja de Satã. Eles têm prazer lá, eles louvam e têm prazer naquela igreja. É outra Eva pervertida, mas eles não percebem. Mas o pior de tudo é quando as pessoas, elas tomam a própria palavra de Deus de uma forma pervertida, adoram a Deus, mas estão adorando da maneira pervertida. Primeira Pedro 3: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedeça a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Engraçado, fala, mas é da mulher ganhar o marido. Será que fala aqui do marido ganhar a mulher? Ele andar direitinho para ganhar a mulher? É a mulher para ganhar o marido. Porque lá no princípio, quem foi que fez? Quem foi que levou o marido para as trevas, para o buraco? Foi Eva. Foi a vovó Eva, foi a tataravó Eva. Eu sei, que tataravó? Sua, Eva. Porque se você faz, se eu faço a mesma coisa, vai chegar ao mesmo ponto. Versículo 6. Muito bem, obrigado. Mas vamos ler isso aqui, que eu acho que é bom para uma escolinha dessa. Considerando a vossa vida casta, vida limpa. Aleluia, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, que é o que mais usa. Porque da mulher ser bonita, isso é problema da própria mulher. Do homem está todo desconjuntado, isso aí porque ele já vê assim, Deus não fez o homem atraente. Quando eu encontro um homem atraente, com a mão torcida, virando a mão, você já sabe que a coisa já está esquisita. Não foi Deus que fez. Não foi a natureza que perverteu. A natureza perverteu e deu isso daí, certo? E é o tempo disso daí, é o tempo da natureza pervertida. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes riquíssimas, compostura de vestes. São Pedro disse, não. Alguém diz, mas porque Pedro é um pobretão. Mas ele ensinou assim, da igreja de Cristo tem que ser desse jeito aqui, ó. Mas o homem encoberto no coração, o homem encoberto no coração, a mulher, ela tem que fazer tudo isso daqui, ter o homem dela encoberto no coração. Essa é a verdadeira esposa. Onde ela vai, o marido está junto, está no coração, está encoberto no coração. No incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Aí diz, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto.
fazendo bem. Agora, vós sois filha de quem? De Sara. Aí vê o que Sara fez. Sara respeitou Abraão, honrou Abraão, chamou Abraão de senhor, nunca de burro, de cabeçudo, né? Chamou Abraão de senhor, respeitou Abraão. É isso que a igreja tem que fazer, respeitar a Cristo. O marido, ela chama-lhe de senhor. Todo mundo pode falar que Jesus é senhor, mas São Paulo diz que somente há um que fala certo, aquele que é ungido pelo Espírito. Esse é que fala, que muitos falam que é senhor, 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 mas não, ele diz: por que me chamais senhor e não fazeis o que eu vos mando? Então não adianta nada. E é por isso que Mateus 7 cumpre, ele diz: naquele dia eles dirão: Senhor, eu curei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Nunca. Quer dizer, você não esteve comigo antes da criação do mundo? Você não esteve comigo? Você não esteve comigo quando eu estava formando o jardim? Você não esteve comigo no Calvário? Você não esteve comigo nas eras? Você não esteve comigo quando eu mandei o William Branham? Você não esteve comigo quando eu revelei os selos? Quando eu abri os selos e revelei os trovões? Nunca vos conheci. É dura a pessoa nessa condição de dizer, mas era crente, eram os crentes daquele dia de Jesus, e Jesus dizendo: olha, nunca vos conheci. Isso é verdade. Amém? Aleluia. Então aqui está, meu irmão: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora o homem não podia guardar mais aquela árvore da vida, ele não podia guardar mais o jardim. Por quê? Porque ele pecou. Aí Deus colocou ele fora. Mas graças a Deus que aqui vem a promessa. Olha como Deus é bom, porque ele tinha que vir, cumprir seu trabalho, limpar o homem, purificar o homem por completo, encher o homem do Espírito Santo, e depois mostrar para este homem: você pode retornar ao poder que o primeiro Adão perdeu, e você pode retornar àquela vida limpa que a primeira Eva viveu, aquela primeira vida, não a vida da corrupção, do prazer que veio após a desobediência, mas o prazer antes, no tempo da inocência, aquele prazer. Eu estou retornando. Deus retornou para o homem e para a mulher, retornou para a igreja e para os ministros, aquele poder, aquela alegria de viver com o original, de ser guarda daquele jardim outra vez. Hoje podendo guardar a igreja, o Espírito Santo guarda a igreja. Por quê? Porque ele veio e provou que ele restabeleceu o homem que caiu no Éden, aquele homem, o primeiro Adão. Deus veio no segundo Adão e restabeleceu o primeiro, levantou o primeiro, para que o primeiro Adão pudesse agora, através do sangue de Jesus Cristo, tomar conta do jardim outra vez, ter poder para guardar o jardim. Ele começa aqui na era da igreja, Apocalipse 2, versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora lá não podia, Deus já colocou ele fora, porque não podia tocar na árvore da vida. Não podia, porque depois que o homem peca, ele não pode tocar na árvore da vida, porque senão ele fica um pecador eterno, para sempre um pecador. E ele não podia. Deus então guardou, pôs querubins guardando a árvore da vida, porque antes o homem estava junto com a árvore da vida, podia tocar nela, não tinha problema algum, porque não tinha pecado. Mas quando o pecado entrou, então Deus já colocou ele para fora e colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, porque se tocasse nela, então não teria meio mais de uma libertação. Ficou guardado até que Cristo veio. Depois que Cristo morreu, verteu o seu sangue, a árvore da vida foi exposta novamente a mim e a você. Ao vencedor, aquele que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Agora pode até comer, pode comer? Sim. Como? O mesmo que Adão podia fazer antes do pecado. Ao invés dele comer da árvore da vida, comeu do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal está ali. A mulher
é essa árvore. A mulher é uma árvore. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. A mulher é uma árvore, o homem na Bíblia é uma árvore. Então estava ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela gerou 2 filhos. Ela gerou um para o bem, que era Abel, mas gerou um para o mal, que era Caim. É um conhecimento do bem e do mal. Aquilo foi o prazer que ela teve, e aquilo agregou dentro do seu ventre e formou 2 filhos. E é o que a igreja tem formado. A igreja não gera só Abel, a igreja gera Caim também. Por quê? Porque ela tem relação com todo mundo. Ela é filha de Eva e não filha de Sara. De quem sois filhas? Vai pensando nisso agora. De quem sois filhas? Se sois filhas de Eva, vão produzir o que Eva produziu, vão ter um prazer que não é o prazer com seu marido. Porque foi por isso que Deus, depois que veio a queda, ele veio e falou para a mulher: com dores dará à luz filhos, e o seu prazer será para o seu marido. Por quê? Porque ela já tinha tido um prazer com a besta, ela tinha tido um prazer com a serpente. E Deus quis colocar aquilo tudo no lugar, dizer: você não pode ter prazer além do seu marido. Com o seu marido você pode ter o quanto prazer você quiser, e deixa os outros criticando a televisão na sua casa. Amém? Está entendendo? Mas agora dará à luz filhos, e o seu prazer será para o seu marido. A igreja dá à luz filhos, e o seu prazer será para Cristo. Você não pode mudar o seu prazer. Jesus vai querer agora que nós tenhamos prazer, gostamos das outras coisas, gostamos do mundo. Eu gosto de Jesus. É que nem o baiano, de rapadura também. Vixe, é assim? E de farofa, vixe. Eu gosto de Jesus, mas de salto alto, vixe. Gosto de Jesus, mas de cabelo cortado, vixe. Eu gosto de Jesus, mas de calça esporte, vixe. É assim que a mulher pensa, é assim que a igreja. Eu gosto de Jesus, mas da política, vixe. Se gosto mais ainda, tem prazer com aquilo. Gostei do marido, mas do amante, vixe. E foi isso que a prostituta Eva teve. E ela foi pensar nisso depois. Porque o primeiro a descobrir tudo aquilo foi exatamente a serpente. E é isso que o diabo faz, é trazer na mente da igreja aquilo que não é real, aquilo que não é permanente. É isso que o diabo faz, foi isso que ele fez na mente de Eva. Ele rompeu o lugar da inocência, o véu da inocência, e perverteu o caminho para que ela saísse e não comesse da árvore da vida, mas tivesse o prazer do lado oposto da vida, que é a morte. E sempre foi assim. De quem és filha? De quem és filha? Eva, da prostituta Eva, ou da irmã Sara? De quem sois filhas? São Pedro diz: de quem sois filhas? Agora, espera lá, se é filha dela, tem que terminar aqui agora. E como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Aí vai para os maridos. Irmãos, pegou 5, 6 versículos para a mulher, agora tem um para o marido. Tem um, porque o marido ele é mais consciente. O homem tem que ser assim, uma coisa que fala para ele deve guardar melhor do que a mulher. A mulher ali vem dando uma história para ela, o que ela tem que fazer, o que é, 6 versículos. Aí agora chegou aqui no 7º, ele diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Então olha que o homem
E a mulher quer ser vaso forte. Está errado, a Bíblia diz que ela é vaso fraco. E que o marido tem que dar honra à mulher porque ela é um vaso fraco. Então ela tem que se guardar muito mais porque ela é fraca. Se você, como um homem, cai em adultério, cai 1000 mulheres em adultério primeiro. Um homem aguenta, suporta, rompe, combate uma queda muito mais do que uma mulher. Cristo combateu muito mais que a igreja. Eva caiu logo. Adão tinha que cair porque Deus tinha que expressar seu atributo de amor, de salvador, de curador. Mas a mulher está pervertida. E aqui está, Cristo veio e mostrou que ele é forte, a igreja é fraca. Ele sabe disso. De quem sois filha, igreja? De Sara? De quem sois filha? De Jezabel? Através das pinturas, dos cosméticos, mostra, puxa a corda, você sabe quem é a sua mãe. Puxa a corda na Bíblia, pega uma igreja moderna hoje, puxa a corda dela, vai sair lá na serpente, vai passar por Jezabel, vai passar por toda a perversão, mas puxa a corda de uma igreja pura, de uma que ama a Deus, para você ver, vai puxando, vai cair lá em Sara, vai ser redimida como Raabe foi, uma prostituta, mas foi redimida. Essa é a igreja de Deus, ela é redimida pelo sangue, e ela sabe que o sangue de Cristo, que trouxe a purificação de todos os nossos pecados, hoje ele está dentro de você. Amém. Agora ele termina falando para o homem assim: como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Gente, tem que viver tão bem o casal, porque senão impede a oração. Você vai orar, só que a mulher vai orar, ela já fica nervosa, o marido vai orar, porque a mulher também não vive atendendo ele vai orar, é impedida a oração, vai orar. Ele diz aqui, tem que viver bem os dois para não serem impedidas as vossas orações. Eles têm que ter seus relacionamentos, marido e mulher, de uma forma normal, para não serem impedidas as suas orações, senão impede a ter oração. Na hora da oração dá vontade de lavar a roupa da mulher inteira. Fala tudo que ela é para a igreja, fala tudo. A mulher vai fazer uma oração, dá vontade de falar tudo que o marido é para a igreja, lavar roupa suja. Aí encontra uma irmãzinha, um irmãozinho, aí abre a boca e fala tudo o que são em casa, tudo que aquela pessoa que ela ama, que ele ama, está fazendo com ela, com ele. Conta, lava a roupa suja na casa dos outros, enquanto deveria ser guardado aquilo e viver uma vida limpa, os dois, para que as orações não fossem impedidas. A hora que vai abrir a boca e orar a Deus, não tem nada que impeça, você passa direto, chega lá. Mas tem hora que não pode, vai fazer oração, a oração é impedida porque os dois não estão vivendo bem. Tudo isso daqui é bíblico, gente. Por isso Abraão e Sara, a Bíblia mostra daqui, os dois viviam bem. Abraão e Sara, Sara respeitava Abraão, chamava Abraão de senhor. Ah, que bênção era aquele casal, que bênção. Até para ele não morrer, ele tratava com a mulher, dizia, fala que você é minha irmã. Se você fala que você é minha irmã, eu não morro. Você não me ama? Então fala que você é minha irmã. Eu não quero morrer não, filha. De quem sois filha? Você viu que Abraão mostrou a fraqueza dele. Se Deus não tivesse entrado em cena para livrar a Sara, Deus entrou em cena e não deixou o rei Abimeleque dormir com Sara, porque se ele dormisse com aquela Sara que tinha 90 anos, ia gerar um neném. De Abimeleque, Deus foi lá e disse, não, essa daqui, o ventre dela é para o Abraão. Essa daqui, o Abraão que falou, caiu na fraqueza aí e diz que é irmã, mas ó, ela é mulher dele. Rei, vai lá, entrega a mulher para ele, pede para ele orar para você. Essa mulher que você está dormindo é a mulher do meu profeta. Senhor Jesus, te damos graças pela oportunidade da vida, Senhor, e ver que o poder está se retornando à igreja novamente, porque somos filhos de Deus, não somos filhos do mundo, não somos filhos das trevas, não somos filhos de Eva, nós somos filhos de Deus, filhos da palavra gerada do dia. Nós somos filhos do Calvário, não do primeiro Adão. Do primeiro Adão a gente envergonha por causa da nossa carne até hoje, que ela é um problema para nós. Mas do segundo Adão nós te glorificamos, Senhor, por ser filhos por adoção, por Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Que maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto. Sou de Jesus